A comunidade do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Nós começamos hoje mais uma edição do Retalhos da Nossa História. Retalhos da Nossa História de número de. Opa! Já estou aqui. Onde está essa. Onde é que está isso aqui que eu estou falando pelos cotovelos? Pronto, achei. Desculpa, gente, desculpa. Nossa, eu não estava nem achando. Pedro, mil desculpas. Vou começar de novo. Esse é o Retalhos da Nossa História de número 21. Hoje é segunda-feira, ele está sendo transmitido ao vivo nessa segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. E eu sou Mauro Lopes e quem vai ser nosso professor é ele, sempre, toda segunda-feira. Quer dizer, segunda-feira ao vivo, mas terça, quarta, quinta, sexta, na hora que você assistir, é o professor Pedro Limas Vasconcelos, que foi nosso mestre no curso de Canudos, é nosso mestre agora no curso Retalhos da Nossa História. Pedro, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Boa tarde para a comunidade. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Boa madrugada, vá saber. Enfim. Em que momento as pessoas estão assistindo, né? Comunidade. Ó, já estão aqui ao vivo. E agora eu vi que eu fiz uma bobagem, depois eu preciso ver como é que eu vou arrumar a questão da imagem, da capinha daqui, mas isso é problema para depois, eu vou arrumar depois. Quero saudar quem está chegando, a Fátima Bessa, Ana Margarida Pereira Pinto, Malcom Santos. Gente, vamos chegando aí para a nossa conversa, para a nossa aula. Pois bem, esta aula de hoje foi mais uma vez bagunçada por um dos alunos. Um dos alunos do curso bagunçou a aula, mudou o tema da aula. Absurdo. Mudou o tema da aula. Na entrevista com o presidente Lula, na quinta-feira da semana passada, no meio da entrevista, ele pediu mais uma aula sobre o Padre Roma. Ele falou, quero mais sobre o Padre Roma. E, de fato, ele está muito interessado na questão da Revolução Pernambucana de 1817 e nesses personagens, o Padre Roma, o pai, e Abreu e Lima, o filho. Ele está muito interessado, está lendo muito, está buscando bibliografia. Por sinal, o Lula virou um devorador de livros na cadeia. Ele sempre dizia isso, e a direita tirava sarro, né? Que ele não lia porque não tinha tempo. E agora ele tem tempo e está lendo, e está se transformando num intelectual refinado. Quem assistiu a entrevista viu. Né? Lá, alguém falou, não sei quem foi, acho que foi o Paulo Moura Leite, sobre a fundação da ONU, sobre a questão do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Ele já fala porque o Roosevelt, porque como é que foi, ele sabe tudo. O cara sabe tudo, realmente esbanja conhecimento. E como todo aquele verdadeiro buscador do conhecimento, ele está sempre querendo mais, né? Todo verdadeiro buscador do conhecimento sabe da sua ignorância e deseja conhecer mais e mais. Então, esta aula de hoje era para ser sobre a Confederação do Equador. Não será, vai ser na próxima semana. Por um pedido do nosso aluno muitíssimo especial, presidente Lula. Você pede, a gente faz. Você pede, a gente faz. Então, vamos continuar. Hoje é a nossa terceira aula, gente, terceira aula sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Uma primeira aula mais de abordagem panorâmica, segunda aula sobre exatamente a presença de Padre Roma e seu filho Abreu e Lima no cenário ali pernambucano, né? O Padre Roma como um protagonista importante da Revolução, e o Abreu Lima vindo atrás do pai, assistiu à execução do pai, inclusive, no episódio dramático, e depois assumindo um protagonismo, uma liderança forte nos movimentos de libertação na América Latina, não só no Brasil, como na Venezuela também. E hoje vamos continuar mergulhados nessas figuras e na Revolução Pernambucana, pelo seu pedido, o presidente Lula está sendo atendido pelo Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor. Mas antes de começar a aula, Pedro, queria uma avaliação tua da entrevista. O que você achou da entrevista? O que dizer, né, Mauro? Bem, a gente viu o Lula, e quem não viu, trate de ver. A gente viu o Lula na plena utilização, vamos dizer assim, no pleno esbanjar da sua competência, da sua sensibilidade, da sua capacidade de ver grande, né? De olhar os problemas, ir a fundo, né? Apontar aonde estão as causas, colocar o dedo em feridas delicadas, importantes.
eu fiquei impressionado com a crônica que ele fez das relações internacionais que ele estabeleceu, né, projetando o Brasil na cena mundial e mostrando como o nosso país teve, como nunca antes na história deste país, né, como ele sempre dizia, né, um protagonismo, e que é um protagonismo a ser celebrado não só por uma razão assim de grandeza, como se fosse algo ufanista, mas um protagonismo no sentido de pensar novas formas de relacionar-se entre os países, entre as potências, entre as diversas regiões do mundo, né? Então, um novo espírito a animar as relações internacionais em algum momento, se não me engano, em relação ao Irã, que ele dizia: vocês ficam falando mal lá do Ahmadinejad, mas vocês não vão conversar com ele. Eu fui lá e conversei com ele. Né? Então, isso não é só uma questão de arrobo diplomático, de arrojo diplomático. É uma disposição diferente. Né? Então, vamos passar diante dos preconceitos. Que história é essa? A gente não gosta do cara e por isso sai falando mal dele, sai bloqueando o país. Que não, vamos conversar com ele, vamos conversar. Então, o Lula muito cioso da herança que ele tem, né, que ele tratava ali de comunicar de maneira muito eloquente, de maneira muito possante, e de maneira muito oportuna para esse momento de mediocrização que o Brasil está vivendo, justamente no que diz respeito, né, a essa relação, né, com o mundo, com os países, então, achincalhando os menores e ajoelhando-se de maneira absolutamente servil àquele que é o seu efetivo patrão. Né? E aí vai xingando todo mundo, vai dizendo de um que é estúpido, para o outro é o kkk, para o outro é um babaca. Aí vem o ministro da Educação e também chama o presidente da França de calhorda, enfim. Ou seja, num contexto em que o Brasil vira pária mundial, objeto de deboche, né, generalizado, você tem alguém que, de dentro da cadeia, tem uma narrativa para apresentar, grandiosa. Grandiosa naquele sentido que eu acabava de dizer, não só algo do qual eu vou, então, me ufanar. Não, alguma coisa que vem do Brasil e que contribui de maneira substantiva para repensar as relações entre as potências, entre as forças. Né? Enfim, um contraponto altamente poderoso a essa mediocridade estúpida à qual nós estamos submetidos agora. Agora, Pedro, e em relação a isso, porque assim, eu achei que o Lula ia querer conversar mais sobre a questão da história, mas deu para reparar que ele estava tão voltado para essa questão do Brasil, do cenário internacional, do cenário nacional, das urgências do Brasil, que eu fiz uma pergunta, ele falou um pouquinho e já desviou do assunto, já mudou a agenda dele acho que estava muito vinculada ao presente e futuro, né? Menos reflexivo em relação à história. Mas bastaram 2 intervenções do Lula sobre a história, muito rápidas, que virou do avesso ali, né? Ele fez 2 intervenções ali marcantes, né? Então, uma, citou, por conta de uma, a gente alterou o calendário do curso. Né? Esse nosso encontro de hoje. E a outra referência, ele mencionou, se não me engano, 2 vezes o sobrenome, né, de uma figura com a qual ele terá tido contato justamente, né, ao acompanhar um dos nossos encontros aqui, que foi o português Pedro de Ratzinger-Nequim. E eu fiquei pensando, bem, a gente sabe que o Lula tem acompanhado todos os nossos encontros, são um motivo de muita honra, muito orgulho, muita satisfação para nós. Agora sim, a gente se ufana disso, né? Mas ele cita o Enequim, Mauro. Pois é, isso foi uma surpresa, né? Eu fiquei pensando, por que ele citou o Enequim? Ele poderia ter citado outras pessoas, mas ele estava num programa
num projeto, numa narrativa, em que ele estava falando de pessoas. Uhum. Então, era o Bush, era o Ahmadinejad, sempre me confundo na hora de falar o sobrenome. Não, o nome dele é difícil. O presidente do Irã, né? Uhum. É o Putin, é a Merkel, era o Gordon Brown. Ele estava falando de lideranças, ele estava falando de pessoas, né, que, de um lado ou de outro, não havia ali espectro ideológico, né? Ele conversava com todo mundo, Sarkozy, etc. Mas ele destacou na sua narrativa o papel das lideranças. Uhum. Eu fiquei me perguntando se, quando ele fez referência ao Enequim, ele não estava pensando nisso também. Mas a outra coisa que me veio à cabeça é que, quem nos acompanhou aí nesses encontros vai se lembrar, o Enequim, ele pensa o Brasil na cena internacional, a seu modo, na lógica mítica que o caracterizava. O tempo era outro, mas era um Brasil colônia, um Brasil vassalo, um Brasil cujas riquezas estavam sendo surrupiadas por Portugal. O Enequim é um português que vem para o Brasil, vamos nos lembrar, né, na época da descoberta das minas. Uhum. Né? E é a partir do seu engajar-se na cena brasileira que ele pensa o Brasil e a centralidade do Brasil no mundo. É verdade. Né? Ele vai pensar que o trono de Deus está exatamente abaixo, aliás, acima aqui da terra brasileira. Uhum. Ele descreve quase que geometricamente, ele propõe uma cosmologia que situa o Brasil exatamente embaixo, numa linha absolutamente vertical, que sai do trono de Deus e chega às Minas Gerais. E isso redefine o lugar daquela terra colonizada, brutalizada, saqueada, pilhada pelos colonizadores portugueses. Eu fiquei me perguntando, não tenho resposta para isso, né? Se o Lula, ao citar justamente o Enequim, entre tantos outros exemplos, outras figuras que ele poderia mencionar aí dos nossos retalhos, ele não citou o Enequim justamente por isso. Alguém que pensava o Brasil e pensava o Brasil em termos de um lugar único no mundo. Uhum. E aí, bem, aí fiquei especulando sobre isso. Né? Quem sabe um dia a gente possa conversar com ele a esse respeito. Né? Mas referências rápidas que ele faz, né? O Padre Roma e a Enequim, mas referências eloquentes. Sim. Eloquentes. Quanto ao Padre Roma, vamos conversar mais um pouco hoje. Sim, não, muito, muito impressionante mesmo, essa absoluta. E é muito interessante, né, Pedro? Me chamou muita atenção como o Lula conversa sobre a história. Não é uma conversa livresca, ele conversa sobre a história como um personagem, como um protagonista da história. Então é isso, você falou, né? Ele faz uma crônica maravilhosa. O Lula é um grande contador de causas, né? Exato. Eu comentei isso outro dia. A gente leu o Walter Benjamin quando era jovem, a gente lia muito. Tinha um livro dele, O Narrador, que ele falava dessa coisa da beleza, né, que o capitalismo foi destruindo aos poucos, da arte da narrativa, né? Que é isso que importa. O que importa para nós são as histórias, são os causos, não são as teses, os conceitos, as teorias. A gente se enleva pela narração, pela contação do caos. Fofoca é bom por causa disso, né? Porque é uma contação de caos. E o Lula é fantástico, porque ele vai falando. Então, ele dava conselho para o Obama. Ele deu mais de uma vez, ele vai mencionando, só que ele vai mencionando aquilo como alguém que está dentro da história, mas sem arrogância, sem nada, como algo assim que faz parte do cotidiano, da vida dele. Então, ele se refere à história do Brasil
mesmo na história passada do Brasil, como se ele estivesse protagonizando também. É muito. Ele se coloca de dentro, né? Isso é uma coisa importante. Ele se coloca de dentro da história e não de fora da história. É muito forte, né, Pedro? Muito Exato. forte. E ao fazer a crônica, ele chama muito a atenção. Isso foi uma coisa também que me veio assim a reflexão na medida que acompanhava a entrevista, né? Ele vai contando como pequenos detalhes vão fazendo a diferença. Uhum. Puxei fulano de tal aqui, chamei, dei um tapinha nas costas, e aí falei tal coisa. E isso mexe, né, na teia das relações e dos problemas ali em jogo e altera o resultado de alguma maneira. Ou altera a previsão que se fazia quanto ao resultado que se poderia esperar. Né? Uhum. Um pequeno detalhe aqui, a conversinha ali, essa bronca que eu acho que ele deu foi no Obama, se eu não estou enganado. Ele diz, vocês ficam falando mal do cara lá do Irã, mas vocês não conversam com ele. Foi. Acho que foi exatamente pro Obama. Eu fui lá, conversei com ele. Foi no Sarkozy, acho que essa bronca. Enfim, foi neles lá. Né? Um dos líderes do tal Ocidente, né? Vocês falam mal, mas não vão conversar. Ficam mantendo aí a barreira, ficam mantendo o preconceito. Vão lá, conversem com ele. Né? Ele escuta, discute, etc. Né? Então, na crônica, o chamar a atenção para o pequeno detalhe. Não para coisa grandiosa, para as plumas, para os paetês. Ele não está nem preocupado com isso, ele está preocupado com a conversa, está preocupado com a negociação, né? E com a certeza dele de que a conversa pode levar, né, a resultados inesperados. Né? Essa é a tarefa da diplomacia, né? É justamente o que esse governo não tem. Ele sai xingando todo mundo, falando mal de todo mundo, debochando de todo mundo. Então... o Lula é um mestre na arte da narrativa e um mestre na arte do diálogo também, né? Exatamente. Ele está lá aprisionado, está na cadeia. Estou escrevendo, inclusive, um artigo para o 247 sobre essa questão dele ali na cadeia, de como é que ele está e tudo. Mas é assim, colocaram na cadeia o único líder brasileiro capaz de, pelo diálogo, resolver a crise nacional e que tem uma contribuição essencial para a crise mundial também, para resolver através do diálogo, né? Então, colocaram na cadeia o único cara que pode botar todo mundo na mesa para sentar, conversar e encontrar uma saída. É claro que eles fazem isso porque eles botam na cadeia o cara que vai encontrar uma saída com um favorecimento, por menor que seja, ao povo brasileiro, e não somente as elites. Mas ele sabe que tem que conciliar, né? Que tem que compor. O governo dele foi um governo nesse sentido, ele sabe que precisa. Não tem revolução. O Lula não é o Lenin. Vamos abandonar essa ideia. O Lula não é um líder revolucionário, né? Exatamente. Porque ele sabe que a revolução... Não é que ele não seja revolucionário porque ele não, em si mesmo, não seja alguém revolucionário. É porque ele sabe que a revolução não está na ordem do dia no Brasil, não existe essa possibilidade. E a conjuntura não permite, não é? Sim. Nessa direção, me veio a lembrança, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, Mauro, lá no curso sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, que eu conheci um senhor que era filho de conselheiristas. Ele nasceu alguns anos depois de terminada a guerra, né? E eu tive o prazer, a honra muito grande de entrevistá-lo já com 90 e tantos anos. Quando eu voltei a segunda vez a Canudos, ele já havia morrido. E ele sempre dizia, falou isso para mim também, quando se perguntava a ele, mas por que o senhor acha que essa guerra aconteceu? É uma coisa tão brutal, tão pavorosa. Ele dizia que ficou 50 anos sem tratar do assunto, porque ele morria de medo que a polícia voltasse. É um senhor semi-analfabeto, seu João de Regis, ele dizia, faltou um pouquinho assim de conversa. É isso aí. O problema é que talvez o seu João de Regis tenha morrido sem saber que essa turma não gosta de conversa. Esse pessoal não sabe conversar. Esse pessoal só sabe xingar. A gente está vendo isso aí. Esse fim de semana foi... atropelar, né? Bater. Tantos exemplos. Exatamente. Então... Pois bem, fantástico. Quero saudar todo mundo que chegou aqui. Muito mais gente. A sala de aula está cheia. Presidente Lula, muitos colegas seus aqui na sala de aula. A Jai está dizendo aqui, a clareza de Lula sobre tudo, interna e externamente, é maravilhosa. Como é reconfortante saber que ele não nos deixa sós.
mesmo confinado nas masmorras de Curitiba. Deus abençoe nosso amado Lula e mais muita gente que está aqui nessa nossa conversa. Pedro, e aí? E a aula? Padre Roma, Padre Roma. Pois é, mas se você ainda me permite, gostaria de fazer uma menção aqui a um amigo virtual que eu ganhei por conta dessa insistência do Lula em que se trate, né, mais a fundo aí das questões e dos personagens relativos à Revolução de 1817, um amigo descendente do Padre Roma. Ah, uau! Pois é. Ele é descendente direto do irmão do general Abreu e Lima, o Luiz Inácio de Abreu e Lima. Opa, Luiz Inácio também? Hã? Luiz Inácio. Não me havia dado conta. Pois é. Luiz Inácio de Abreu e Lima, o irmão mais novo do futuro general, né, Abreu e Lima. Eu acabei descobrindo o Felipe, o nome dele é Felipe, ele tem o sobrenome Abreu e Lima. Eu acabei descobrindo por esses caminhos aí que a internet possibilita, porque ele é ligado a um Instituto Abreu e Lima que existe em Recife, que é justamente uma entidade dedicada a coletar, a recolher e a disponibilizar para a comunidade interessada os materiais relativos à história do general, que é, enfim, a figura mais destacada da família. Então, existe o Instituto Abreu e Lima, em Recife, que disponibiliza, e aí já faço o convite para que as pessoas visitem, conheçam o endereço, é institutoabreulima.com.br, uma série de materiais relativos ao general ou materiais produzidos por ele, que ele teve uma larga produção, né? Nós já mencionamos o livro dele sobre o socialismo, ele escreveu sobre outros assuntos também, inclusive escreveu livros sobre a história do Brasil. Eu vou, daqui a pouco, citar uma passagem do seu compêndio da história do Brasil, onde ele descreve, onde ele faz a narrativa em primeira pessoa do fuzilamento do pai dele, a que ele assistiu. Então, eu queria aqui saudar o meu amigo, que eu não conheço pessoalmente, mas a gente tem mantido um contato bastante grande, que é o Felipe Abreu e Lima. Ele tem sido muito generoso em me disponibilizar material, seja sobre o general, mas, em particular, notícias também relativas ao Padre Roma, de maneira que a internet vai possibilitando esses contatos. Eu queria fazer aí uma... Legal. E você sabe, Pedro, a gente não comentou, mas o Lula mandou um recado pedindo mais livros. Ele quer que você dê mais indicações bibliográficas para ele sobre o Padre Roma. O que tiver sobre o Padre Roma, e, portanto, sobre Abreu e Lima também, que você mande para ele, que ele vai atrás. Vamos reunindo. Esse próprio site tem muita coisa disponível. Aí é o caso de começar a copiar, colocar em pendrive, né, e passar para ele, que é o... Legal. Então, bom, nós vamos botar o endereço do site na descrição do vídeo, né? Eu já passo para o Marcola, que é o assessor dele, responsável por esse contato do Lula com... Então, o livro sobre o socialismo está disponível lá. Tá bom. O compêndio de história do Brasil está disponível. Várias outras obras dele e sobre ele. Legal. A respeito do Padre Roma, então, com isso a gente embarca aí na nossa temática, as notícias, elas são de muito menor quantidade, elas são basicamente relativas à participação dele depois que a Revolução estoura, na sua missão de espalhar os ideais da Revolução, mas é uma missão que será, ao final, em poucos dias, poucas semanas,
ela será abortada, porque, como a gente já disse, vamos ter que tratar de novo, ele vai ser preso, né, e julgado sumariamente e condenado à morte fuzilado. Mas, né, a vida anterior do padre Roma está envolvida em várias interrogações. Há vários elementos que não estão suficientemente claros, ao menos até onde eu consegui avançar, inclusive trocando comunicação com o Felipe, ao qual fiz referência, né? Há questões, né, de difícil solução, pelo menos até agora. A gente não tem informações suficientes. Veja, por exemplo, o que diz o Joaquim Martins, que é autor de um livro importante sobre a Revolução de 17, é um livro chamado Mártires Pernambucanos. Ele fala também de uma revolução, ou de um movimento que em Recife aconteceu em 1710. E ele faz a lista das pessoas que foram atingidas pela repressão, tanto num movimento quanto em outro. E essa obra é dos anos 1850, se não me engano, 53. Portanto, uma obra aí que nos remete para um tempo bastante próximo dos acontecimentos, embora o autor diga que ele tenha sido um observador distante da cena e tenha anotado muitas coisas das quais ouviu falar. Diferentemente do outro autor, ao qual eu já farei referência, que é o Monsenhor Muniz Tavares, que foi um participante do movimento e autor do livro fundamental, o livro, inclusive, que o próprio presidente Lula tem, né, que o Emir Sader lhe ofereceu. Então, veja o que diz o Joaquim Martins em relação ao padre Roma. Então, José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, pernambucano de 1817. Então, para dizer, pernambucano participante da Revolução de 1817. Eis aqui um herói tão complicado que muito há de custar a fazer-se conhecido por um resumo. Daremos, todavia, uma ideia resumida. Então, o próprio autor dá a impressão de ter informações desencontradas ou falta de informações, as duas coisas juntas, né? De maneira que oferecer uma síntese é para ele difícil. Então, ele diz, era natural do Recife, nós sabemos que ele nasceu em 1768, na época da Revolução, ele estava com seus 49 anos, basicamente. Entrou de frade no Carmo. Então, ele entra, ao que parece, em 1784, a gente tem informação por outras fontes, no convento do Carmo, na cidade de Goiânia, um pouco ao norte do Recife, hoje no caminho que vai para João Pessoa, saindo de Recife. Apostatou, continua o autor, apostatou. Essa palavra tem uma significação muito grande, é um leque de possibilidades, desde abandonar a fé, como sair. Então, ao que parece, esse apostatar significaria que ele teria saído do convento. Você lê em alguns lugares que ele sai do convento porque ele decide ir para Coimbra fazer os estudos superiores. E de lá ele teria ido para Roma completar os estudos. Mas veja o que diz o Joaquim. O Joaquim Martins, ele diz, apostatou e desapareceu por uns tempos. Voltou à pátria, onde disse que fora a Roma. Onde disse que fora a Roma e conseguira do Papa secularizar-se,
ordenar-se de sacerdote, porém não apresentou certidões. Uhum. Então, vejam, as afirmações que o Joaquim faz, elas estão um tanto truncadas. Uhum. Mas ele lança a suspeita de que, bem, para quem estava aqui em Pernambuco, o José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima sumiu por um tempo e quando ele voltou, quando ele reapareceu, né, isso aí por volta de 1807, é o que dizem outras informações. Então, nesse meio tempo, ele teria sido ordenado e teria sido secularizado, ou seja, teria conseguido a licença de deixar o exercício do ministério. Aí, nesse imbróglio, né, que a gente tem problemas, né? Ele sumiu e reapareceu. Só que nesse meio tempo, justamente, de ele ter saído de Goiânia, do convento carmelita, e ter reaparecido dizendo que tinha sido padre, mas que estava secularizado, nesse período de mais ou menos uns 15, quase 20 anos, nasceram seus 2 filhos. E seus 2 filhos são recifenses. O José Inácio, futuro general, né? Abreu e Lima, e o Luiz Inácio. Um nasceu em 94, outro nasceu em 97. Que história misteriosa, né? Pois é. Mas as informações davam conta de que no início dos anos 90 ele teria ido para Portugal, estudar em Coimbra, e de Coimbra teria ido para Roma. A outra informação que precisa ser juntada aí, agora não é o Joaquim Martins que nos dá, é que ele teria sido ordenado pelo cardeal Chiaramonte. Cardeal em Roma. Uhum. Este cardeal se tornaria papa em 1800, exatamente. Então, pense só, o Luiz Inácio nasceu em 97. O Chiaramonte vira papa em 1800, mas o José Inácio teria sido ordenado padre antes que o Chiaramonte virasse papa. Certo. Não sei se fica clara aí a confusão. Ou seja, entre 97 e 1800, teria de ter acontecido a ordenação do José Inácio. Por quê? Porque há também a informação de que ele teria conseguido do cardeal, né, um documento que permitia que ele reconhecesse os seus filhos como legítimos. Em outro lugar, eu encontrei que ele teria enviuvado. Veja, há uma série de questões no entorno aí, né, desse tempo que cerca, né, a saída dele do convento carmelita, o seu desaparecimento, vamos chamar assim, da cena pernambucana e o seu reaparecimento. Mas seus filhos já nasceram, ele já foi ordenado e já se secularizou. Parênteses, este cardeal Chiaramonte é aquele que, ao se tornar papa, logo um pouco depois de se tornar papa, né, tem a coroa tirada da mão por ninguém menos que o Napoleão, né, quando ele, Napoleão, se coroa, né, o rei da França. Bem, o certo é que, por volta de 1807, 1808, o padre Roma, né, ele, agora já conhecido assim, né? Alguns vão dizer, o próprio Abreu Lima vai dizer que ele será conhecido assim depois da morte, mas alguns falam do padre Roma já, usam essa expressão, né? Padre Roma já atuando em Recife neste seu reaparecimento na cena pernambucana, então como advogado. Continua aqui a leitura
do autor deste livro Mártires Pernambucanos. Então, ele se ordenou, se secularizou, mas não apresentou certidões. Daqui lhe veio a antonomásia de romano, pela qual era conhecido. Seus amigos e patrícios diziam dele coisas horríveis. Porém, se elas eram certas, também é certo que gozava geral estima entre todos os patriotas, que o público designava como adeptos dos mistérios democráticos. E a Revolução de 6 de março, que é a Revolução de 17, mostrou que o público não errava. Ou seja, ele atua aí algo como 10 anos na cena recifense como advogado, torna-se bastante conhecido pelos seus dotes também no campo da retórica. Bem, volto talvez explique esse papel dele como propagandista da Revolução, né? Exatamente. Vamos ter que tratar disso. Então, a Revolução de 6 de março mostrou que ele efetivamente era adepto dos valores democráticos, e a Revolução mostrou que o público não errava, porque foi visto figurar em todas as revoluções daquele dia, todas as movimentações que desencadearam a Revolução. E nos dias seguintes também. Acompanhou o Exército, foi um dos eleitores do governo provisório, e logo eleito para missionário do Sul, para onde partiu com o seu filho, Luiz Inácio. Seu filho Inácio, Luiz Inácio, a essa altura, tinha aí por volta dos seus 20 anos. O irmão mais velho, o filho mais velho do padre Roma, tinha 23 anos. E se encontrava, a essa altura, preso em Salvador, por outras razões, por outras motivações. Ele não esteve diretamente envolvido na Revolução de 17. Bem, volto à leitura aqui. Então, Padre Roma leva cartas credenciais para a Bahia e a Vila das Alagoas. Aí diz aqui, já tratei disso em outro momento, dando conta de que o Padre Roma foi bem-sucedido, ou achou que tinha sido bem-sucedido na sua missão aqui nas Alagoas. Há controvérsias em torno disso, porque parece que ele conseguiu convencer algumas pessoas das causas da liberdade, mas depois essas pessoas se desconvenceram, porque veio pressão do outro lado. Mas ele sai de Maceió, convencido de que se havia dado bem nessa sua missão, que foi uma missão que ele fez por terra. Então, ele saiu visitando várias vilas, várias cidades, tratando de convencer muitas pessoas para a causa. Depois ele sai daqui por mar, para chegar a Salvador. É o chamado trabalho de boca a boca, né? Também não tinha rede social naquela época, né? Exatamente. Então, diz ele que, diz aqui o autor, que o Padre Roma estava convencido de que havia convertendo a Vila das Alagoas rapidamente para a liberdade. Sucessos, porém, que ocasionaram provavelmente todas as desgraças dele, de Pernambuco e da causa da liberdade. Porque, havendo traidores, correram logo à Bahia a participar ao Conde dos Arcos, que era o governador na província da Bahia, os frutos das Alagoas. E ainda foram falar ao Conde dos Arcos do caráter do emissário, da sua próxima vinda, da sua próxima chegada. Então, o Conde dos Arcos tomou
as medidas que, com toda a segurança, o fez prender em 27 de março, no mesmo instante em que a jangada tocava o porto. Todos foram presos. E o nosso herói, o qual, em tão inesperada surpresa, nem tempo teve para desfazer-se das suas credenciais, foi metido no segredo, ou seja, na prisão. A notícia vai ainda, né, avança mais um pouco. Eu vou pular aqui para a gente não exceder no tempo. Então, vai se dizer que o padre Roma fez, quando ele se deu conta de que seria preso, jogou todos os documentos que ele tinha, as cartas, as mensagens que ele teria que entregar a essas e aquelas pessoas, jogou tudo no mar, para que, com isso, né, os nomes dos seus contatos não fossem... Os contatos dele lá em Salvador, né? Exatamente, exatamente. E aí, bem, continua a narração do Joaquim. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu quero tomar uma outra narração que trata justamente dos detalhes, né, desses que são os últimos dias, que serão os últimos dias da vida, né, do padre Roma. De toda maneira, diz aqui o Joaquim Martins, que o padre Roma chegou a Salvador em 26 de março e já tinha sido comunicado a ele que ele seria fuzilado no sábado antes do domingo de Ramos, dia 29 de março. E de nada mais tratou o padre Roma, senão de preparar-se como cristão arrependido. Apesar de quantos contos se espalharam naquele tempo, ou seja, muita coisa se contou do padre Roma, nós sabemos do mesmo franciscano assistente aos seus últimos momentos que ele encarou a sua sorte como verdadeiro herói, custando-lhe somente a compreender como a misericórdia de Deus poderia salvá-lo. Porém, pouco depois, rendia graças a Deus, por ter permitido a sua cumplicidade na Revolução de Pernambuco, por ser, dizia ele, o meio único para não ser condenado eternamente. Veja, fazendo aí uma revisão da vida, temendo a condenação eterna, né? Vamos pensar na mentalidade católica, o medo do inferno, né? Que era tão típico desse catolicismo tridentino. Isso aqui que me chama mais atenção, Mauro. Ele se convence de que o que vai salvá-lo da condenação eterna é justamente o seu envolvimento na Revolução. Portanto, a fidelidade, né? A fidelidade à Revolução e os ideais pelos quais ele consagrou aqueles que foram seus últimos dias de vida. Sim. Se ele teve problemas no passado, problemas que o afligiam na consciência, ele estava convencido de que a salvação junto de Deus alcançaria por ter tido o envolvimento que teve com a causa da liberdade, com a causa da Revolução. Legal. E depois dizem que a teologia da libertação é uma invenção do século... do final do século XX, né? Enfim, né? Com as devidas... Mutatis mutandis, né? Exatamente, com as devidas alterações, devidos ajustes, né? Mas a causa da liberdade, a causa da revolução, morrer por essa causa, garante ao padre Roma a certeza de que ele será salvo, né? E contará com a magnificente graça divina. Sim. E aí diz o Joaquim Martins, né, que, deixa-me retomar aqui, então, no dia 29 à tarde, marchou entre o fúnebre acompanhamento que costuma entre portugueses acompanhar os padecentes, agora, segundo as vistas do tirano, aumentado e reforçado por imenso povo e tropa, mas sem dar sinal de abatimento, antes recitando em voz forte, clara e inteligível,
os salmos penitenciais Uhum. e outras jaculatórias que lhe ia lembrando o confessor. Chegado ao campo chamado de Pólvora, e lugar em que devia ser arcabuzado, reconciliou-se novamente. Pediu perdão aos circunstantes e, ficando solitário, e agora vem o último gesto dele, voltou-se para os granadeiros e disse-lhes: camaradas, eu vos perdoo a minha morte. Lembrai-vos na pontaria que aqui, pondo a mão sobre o coração, diz o narrador, aqui é a fonte da vida. Atirai. Nossa. E atiraram. Morreu no mesmo instante. O seu cadáver foi conduzido para o cemitério, onde descansa. Assim termina a narração, então, do autor desse livro chamado Mártires Pernambucanos. Ele foi enterrado em Salvador, então? Aqui não se diz mais, mas ao que parece, né, foi levado para o cemitério onde descansa. Não tenho essa lembrança, essa referência na cabeça, mas tudo sugere que sim. Bem, então, uma trajetória com interrogações, né, ali sobre os anos 90, né, 790, e a primeira década do século XIX, né, em que ele vê nascerem seus filhos, em que ele tem a sua estada na Europa, faz-se padre, seculariza-se, mas a última década de vida é que faz o nome dele, né, e os últimos dias de vida o fazem, né, essa figura pela qual ele efetivamente será conhecido. Legal, Pedro. O Monsenhor Muniz Tavares, que é o autor do livro que o Lula tem, especificamente sobre a Revolução de 1817, ele tem uma leitura que é distinta desta feita pelo Joaquim Martins. E que é importante também pelo fato de que ele, o autor, o Muniz Tavares, foi participante do movimento. Aquela coisa do testemunho ocular, né, que tenha a sua importância. Isso não significa dizer que tudo que ele diz, né, foi assim efetivamente que aconteceu. A gente tem que interpretar todos os textos. Exatamente. Esse é o livro ao que o Pedro está se referindo e que o Emir Sader mandou para o Lula. Né? O Lula está lendo. Exatamente. É uma bela edição, eu pude ver algumas páginas disponíveis na internet, que tem muitas notas explicativas, né, dados, nomes, informações variadas. Há uma versão cópia da original, né, que saiu lá em 1840, né, que as pessoas interessadas podem encontrar pela internet. Mas esta que você cita é uma edição mais recente e com esses dados adicionais, essas informações adicionais que ajudam muito. Então, o Muniz Tavares, ele tem uma leitura que não é necessariamente oposta àquela que o Joaquim Martins propõe, né, e outros autores também, no que diz respeito aos motivos pelos quais foi exatamente o Padre Roma o que foi encarregado dessa missão ao sul, propagar os ideais da Revolução na região sul, né, ao sul de Recife, chegando até Salvador. Tinha havido uma missão ao norte também, né, no sentido de levar também para Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né, os ideais da Revolução. E tinha sido uma missão difícil. Diz o Muniz Tavares que a missão para a Bahia enfrentava muito maiores dificuldades. Requeria-se, por conseguinte, estou lendo o texto dele, na pessoa para ela nomeada, dotes muito mais relevantes, isto é, desprezo da vida, é bom entender a expressão aqui, é disposição para colocar a vida em risco.
desprezo da vida, patriotismo ardente e entendimento sagaz. Tais dotes possuía o padre José Inácio Ribeiro, por antonomasia Roma. Empregando-o naquela comissão, duplicada utilidade resultava. Presta atenção nesse detalhe, Mauro. Olha só. Afastava-se de Pernambuco um cidadão inquieto e ambicioso. E se lhe colocava em uma carreira onde, se a fortuna o favorecesse, a sua ambição satisfazia-se sem prejuízo. A revolução ganhava e a nova ordem de coisas consolidava-se. No caso de adversidade, lucrava-se sempre, perdendo um objeto de desconfiança. Não sei se ficou claro para a comunidade, né? Ou seja, o padre Roma era uma figura muito peculiar. Era alguém, né, cuja liderança era absolutamente reconhecida, mas alguém que despertava suspeitas, despertava... Não era visto como confiável, né? Pois é, algumas sensibilidades, era alguém que ameaçava, né, alguém que disputava espaço, ou algumas pessoas o temiam, de maneira que eu chamei a atenção, né, justamente disso, né? Dupla utilidade resultava de tirá-lo de Recife. Primeiro, porque ele tinha efetivamente, né, qualidades. Uhum. Então, se ele fosse bem-sucedido, né, ele seria um embaixador da Revolução, né? De Salvador iria para onde? Para o Rio de Janeiro? Sabe lá Deus, né? Qual seria o próximo passo? E se não desse certo, ele virava um Marte, mas a turma de Recife, a turma que ficou em Recife, ficava livre dele. Vá saber-se, né, dos motivos pelos quais ele despertava, né, essas sensibilidades, né, assim tão diferenciadas, tão conflitantes, né, mas todas as pessoas são, cada qual delas, né, um poço de complexidades. O padre Roma não fugia à regra, né? Sim. O Muniz Tavares, depois ele faz uma crítica a esse modo de se olhar o padre Roma. Ou seja, ele não compartilha, né, dessa avaliação mais carregada que se fazia do padre Roma. Ele registra que havia gente que tinha esse tipo de interesse, né, no afastamento do padre Roma ali da administração da Revolução no seu núcleo central, né, em Recife. Bem, depois há várias páginas aqui do livro do Muniz Tavares, né, tratando de como é que a missão do padre Roma se desenvolveu. Eu não vou entrar nos detalhes, né, porque há um outro texto, este sim, eu gostaria, Mauro, comunidade, de gastar o tempo que nos resta aqui para comentar. Mas recomendo, né, a leitura, porque o Muniz Tavares descreve, né, com muitos detalhes como foi a missão do padre Roma passando por Alagoas, as pessoas que o acolheram, as pessoas que o olharam com um pouco mais de distanciamento, né, até a chegada dele, né, a Salvador. Então, fica aí a indicação para quem quiser mergulhar aí nesses que foram os últimos dias, né, do padre Roma nessa sua jornada de Recife a Salvador. Mas, Mauro, eu queria deixar para o final aqui das nossas considerações de hoje um texto
do filho do padre Roma, do general Abreu e Lima. Abreu e Lima... Grande herói nacional, né, Pedro? Nacional e internacional. Latino-americano. Pelas razões que nós já comentamos. Sim. Nos encontros passados. Mas o Abreu e Lima, ele escreveu um compêndio de história do Brasil. E quem tiver interesse pode ir ao endereço que a gente já mencionou, você vai disponibilizar, né? Bom. institutoabreuelima.com.br, no link do acervo. Há lá uma chamada para o acervo, e aí os vários documentos que estão digitalizados e disponíveis para serem copiados, lidos, estudados, etc. Pois muito bem, o Abreu e Lima ele escreveu um compêndio da história do Brasil. Esse compêndio ele aparece em 2 volumes e ele aparece também em volume único. Eu tenho aqui a versão do volume 1, ou seja, dessa obra em 2 volumes, o volume 1, em que o Abreu e Lima fala, e é muito bonito, Mauro, chama a atenção da comunidade, que acompanha aqui de como o autor é muito fino ao tratar de alguma coisa que mexe com as suas entranhas, porque, afinal de contas, se tratava do pai dele. Então, ele está descrevendo, esse movimento de se espalhar pelo Nordeste, o ideário da Revolução. Ele fala da missão que é mandada para o Norte, a qual eu acabei de fazer referência. Depois, ele diz, a uma certa altura, pela parte do Sul, a Revolução não tinha dado um passo, e era onde justamente tudo havia que recear. Lembra que o Muniz Tavares dizia que a coisa era mais complicada ao Sul. Um homem houve que, conhecendo a importância de dar mais impulso àquele movimento, se ofereceu para ir às Alagoas e dali à Bahia, correndo ele só todo o risco da sua temerária empresa. Já já a gente vai ver que ele não estava só. Este cidadão era o doutor José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, um dos mais hábeis advogados de Pernambuco, vulgarmente conhecido depois da sua infausta morte pela denominação de Padre Roma. Isso é outra coisa que me instiga. Por que ele é chamado de Padre Roma depois da morte? É outra pergunta para a gente enfrentar outra hora. Suas relações na parte meridional da província, parte meridional, atual Alagoas, lhe inspiravam grande confiança e, na verdade, a sua marcha até as Alagoas foi um constante triunfo. Por toda parte, consegue fazer com que os povos e as autoridades se decidam pela revolução. E, quando julga oportuno, volta a Maceió, freta uma balsa e se dirige para a Bahia. Abreu e Lima, sem embargo de seus variados conhecimentos, era homem, como todos os seus correligionários, inexperiente dos manejos ocultos das revoltas. Sem nenhum disfarce, apresentou-se sempre, desde que saiu de Recife, como se fosse o emissário de um governo autorizado. Ainda antes da sua marcha, sabia-se geralmente qual era a sua missão. Ou seja, ele foi de peito aberto. E aí vai dizer o Abreu e Lima, e dela tinha sido informado o Conde dos Arcos na Bahia com muita antecipação. Quer dizer, ele apresenta o pai como um herói mais ingênuo, né? Interessante. Na verdade, ele diz que todos ali, de alguma maneira, eram inexperientes dos manejos ocultos das revoltas. E aí continua o narrador, que até agora não disse
da relação que tem com o sujeito, né? O protagonista dessa jornada. Assim foi que, ao saltar em terra, no lugar da barra, foi logo preso e conduzido à cadeia da cidade. Por uma espécie de pressentimento, teve ele o bom acordo de lançar à água todos os papéis que levava consigo. Não só proclamações, como várias cartas para indivíduos relacionados com os liberais de Pernambuco. Mas isto só serviu para alentar na covardia aqueles mesmos que o deixaram sacrificar sem nenhuma mostra de gratidão. O Conde dos Arcos tinha já em seu poder o corpo de delito, que era a ata da eleição do governo provisório de Pernambuco, no qual seu nome aparecia em segundo lugar. Verificada a identidade da pessoa, foi julgado por uma comissão militar, condenado à morte e fuzilado no dia 29 de março, no Campo da Pólvora. Aí ele abre um asterisco, que vai ser uma nota de rodapé, que eu vou deixar exatamente para o nosso final. Continua o parágrafo. O seu porte em presença do conselho, no oratório, e durante o trajeto para o lugar do suplício, foi sempre o de um filósofo cristão, corajoso, senhor de si, mas tranquilo e resignado. Suas faces não se desbotaram, senão quando o sangue que as tingia correu de suas feridas, regando o solo onde 6 anos depois se firmou para sempre a independência da sua pátria. Ele está se referindo aos combates de 2 de julho de 1823. Né? 2 de julho, né? A data em que a Bahia comemora a independência do Brasil, porque as últimas tropas de Portugal, né, são expulsas, quase um ano depois do 7 de setembro. Enfim, essa é a narração que o Abreu e Lima faz da trajetória do Padre Roma. Mas, justamente, Mauro, ele abriu ali, naquele momento, quando diz do fuzilamento, ele abre uma nota de rodapé. E eu me permito a leitura aqui. Eu estou fechando porque a cachorrada está numa lata. O Lula vai tirar um sarro da minha cara, porque não para de latir esses cachorros aqui. Então, se você lê o livro, Mauro... Mas esse asterisco é o momento chave da nossa aula agora. Pois é. Se você lê o livro e não lê o rodapé, que muita gente faz isso, né? E nessas edições que agora o pessoal bota o rodapé lá no final, não sei o quê, aí você perde, né, a relação entre o texto e o rodapé, você não fica sabendo dessa pérola aqui, fazendo suspense aqui. Né? Ele abre o rodapé, ele abre uma nota de rodapé. Então, a frase foi: verificada a identidade da pessoa, foi julgado por uma comissão militar, condenado à morte e fuzilado no dia 29 de março no Campo da Pólvora. Rodapé. Meu pai foi preso ao anoitecer de 26 de março. Só aí é que ele denuncia, né, o vínculo que ele tem com este personagem do qual ele está tratando. Meu pai foi preso ao anoitecer de 26 de março. No dia seguinte, fizeram-se todas as perguntas do costume, confrontação de testemunhas, e nomeou-se a comissão militar que o devia julgar. No dia 28, foi condenado à morte. Ou seja, foi sumário, né? Preso na noite do 26, no dia seguinte se nomeou a comissão, no outro dia já se o condenou à morte, foi fuzilado às 8 da manhã do dia 29. Então, o negócio é sumário mesmo. Sim. Foram 2 dias inteiros, o anoitecer do 26 e o início do 29. 8 horas da manhã dava tudo resolvido. No momento em que escrevo estas linhas, aí são
mais de 20 anos depois, assalta-me todo o horror daquela tremenda noite em que fui quase companheiro da vítima. Era eu que parecia o condenado, e não ela, a vítima. Tenho visto morrer milhares de homens nos campos de batalha. Ele já tinha ido para a Venezuela, né? Nesse meio tempo. Ele já tinha ido combater com Bolívar. Então, já tinha visto morrer milhares de homens nos campos de batalha e muitos nos suplícios, mas nunca presenciei tanta coragem, tanta abnegação da vida, tanta confiança nos futuros destinos da sua pátria, tanta resignação, enfim. Era meu pai quem me animava, porque eu parecia inconsolável. Vamos lembrar que o filho estava preso, né, quando o pai chega aprisionado. Uma mão de ferro me arrancava o coração. Meu pranto e minha dor comoviam a todos os que se achavam presentes. Era mister separar-me, então, para dar alívio às minhas lágrimas, que me conduziam a outra prisão, donde voltava depois a poder de minhas súplicas, até que foi forçoso arrancarem-me de seus braços para sempre. Vamos imaginar o filho descrevendo, né, esse sofrimento atroz que ele vive na iminência de perder o pai. Pedro, muito tocante, bonito e raro, porque no século XIX não era usual. Hoje você tem um outro tipo de escrita acadêmica, né? Escrita voltada, ou pelo menos voltada para o espírito acadêmico. Não era usual esta imiscuir a vida pessoal no relato da história, né? É muito forte isso mesmo. E por essa razão, Mauro, eu entendo que ele fez a nota de rodapé. Para não colocar no texto, né? Exatamente. É como se o texto necessitasse da objetividade positivista, né? Que era a regra, né? Como se fosse possível, mas, enfim, isso era colocado como ideal, né? Mas, então, isso está no rodapé. Mas, Mauro, não acabou ainda, não. Vamos lá. Uma circunstância mais que todas vinha de quando em quando agravar essa espécie de martírio com que os algozes... Isso ainda é a nota de rodapé. Continua a nota de rodapé. Okay. Vamos agora até o fim com ela. Uma circunstância mais que todas vinha de quando em quando agravar essa espécie de martírio com que os algozes de meu pai queriam amargurar ainda mais seus últimos instantes. Meu irmão Luiz, moço de compleição muito débil e delicada, fora preso em sua companhia. E achava-se metido em um dos imundos calabouços. Ou seja, o filho acompanhava o pai. O filho mais novo. O antepassado do meu amigo Felipe. Com quem eu falei no começo, né? Tenho trocado aí mensagens, informações. Deve ser tataravô. Alguma coisa é mais um pouco do que isso. Mas é o Luiz que deixou descendência, né? O general não deixou descendência. Então, meu irmão Luiz, moço de compleição muito débil e delicado, tinha 20 anos, fora preso em sua companhia. Nu em carne e estendido sobre a lama, mais parecia um espectro do que ser vivente. Nossa. Coberto de lodo, faziam-no sair, algumas vezes, para que meu pai o visse. Mas não é para ver o filho, é para torturar a vista do pai. Porque o que o apresentavam era... Quais são as imagens do Cântico do Servo Sofredor? Aqueles
textos. O rosto Então, desfigurado, nem humano parecia, né? Exatamente. É este moleque desfigurado pelos castigos, pelos açoites, pelos maus tratos, que traziam à frente do pai para torturar o pai. E com isso torturavam o filho também. Né? O filho Abreu e Lima está escrevendo. Então, este escreve, se tortura com a iminente morte do pai e os horrores perpetrados, né? As violências perpetradas contra o irmão mais novo. Então, nu em carne, estendido sobre a lama, mais parecia um espectro do que ser vivente. Coberto de lodo, faziam-no sair algumas vezes para que meu pai o visse. Nesse momento terrível para seu coração de pai, parecia comovido, beijava meu irmão e, como para distrair-se, dirigia a palavra a algum dos sacerdotes que o acompanhavam. Contudo, essa prova tremenda de brutal ferocidade não fez desmentir um só instante sua resignação como filósofo, nem como cristão. Chegado ao lugar do suplício, fez um pequeno discurso alusivo à sua situação, desculpando os soldados do ofício de algozes. Depois pediu-lhes que atirassem com sangue frio para não martirizá-lo. E, levando ambas as mãos algemadas ao peito, fez delas o alvo dos seus tiros. Durante o conselho, protestou contra a sua competência. Defendeu-se sem inculpar ninguém. Não fez delação premiada, ou melhor, delação comprada, para alcançar a liberdade. Não mudou o depoimento 3 vezes para se ver livre da masmorra. Sim. E podia ter feito. Negou-se a todas as sugestões que lhe fizeram para descobrir o objeto da sua missão. Ele estava lá na masmorra de Curitiba. Não, desculpe. Estava na masmorra de Salvador. Pois defendeu-se sem inculpar ninguém e negou-se a todas as sugestões que lhe fizeram para descobrir o objeto da sua missão. Ninguém lhe ouviu uma queixa contra pessoa alguma. E, no lugar do suplício, excedeu em longanimidade a todos quantos o precederam na mesma desgraçada sorte. E o filho termina na frase talvez mais bela com que o filho poderia homenagear este pai. Os baianos viram como morreu o homem livre. A lição devia ficar-lhes impressa. O homem livre. E Bonito assim, demais, Pedro. Bonito demais. Bonito demais. Dá para entender, né, por que o presidente Lula quer saber do padre Roma, né? Há uma identidade grande na história, né? Pois é. Mas há uma identidade grande na história de Lula, na história de Antônio Conselheiro, né, na história de todos os líderes populares do país, né? Massacrados por essa elite maldita, né? E que não abaixa a cabeça, não trai os ideais, não trai as pessoas com quem fez aliança, não pratica delação premiada, não aceita delação comprada. Sim. Quiseram comprar-lhe a delação. Sim. Ele se deu conta de que a vida dos seus amigos corria risco, ele jogou todos os papéis no mar. Fantástico. Pois é, essa passagem do Abreu e Lima é muito tocante. Muito tocante. Vale a pena. Está no final do primeiro volume do Compêndio de História do Brasil, aqui na página 284. E está disponível. Eu vou, inclusive, transcrever na descrição do vídeo, eu vou ver se consigo puxar dela, se não tiver um PDF ferrado, para colocar na descrição do vídeo essa nota de rodapé do Abreu e Lima sobre a morte do pai.
tocante. Eu achei que a gente teria que terminar a nossa conversa de hoje com a leitura e comentário desse texto. Muito legal. Pedro, meu professor, gente, meus colegas de classe, meus alunos estão até comentando aqui. Eu estou muito cansado, de fato. Eu bocejei na aula umas 2, 3 vezes, não porque a aula não tivesse interessante. A gente veio numa loucura, porque a entrevista do Lula foi só quinta, mas a viagem para a entrevista do Lula começou na segunda e foram noites não dormidas, mal dormidas, foi um negócio. E para completar, esse fim de semana ainda fiquei de plantão o fim de semana todo no 247, então estou bem cansado. Amanhã é minha folga, amanhã eu vou dormir. Oh, maravilha! Amanhã eu vou descansar. Amanhã eu vou dar uma descansada, vou recuperar. Então, me desculpa, eu estava muito interessado, mas de fato meio quebrado aqui pelo cansaço hoje. Mas fantástico, muito emocionante, Pedro, muito emocionante. E ó, presidente Lula, pernambucano retado, a gente vai continuar em Pernambuco semana que vem. Impressionante como Pernambuco invadiu, né, esse retalho da nossa história. Vamos continuar com a Confederação do Equador, é isso, Pedro? Exatamente. Legal. Exatamente. Vamos em frente, vamos prosseguindo, vamos passo a passo nos retalhos da história do povo brasileiro, que foi o pedido do presidente Lula para nós. Vamos fazendo esse caminho juntos e juntas, não é? Vamos lá, vamos lá. Legal, Pedro, muito obrigado, viu? Nada, eu que agradeço. Trate de descansar, meu amigo. Não, vamos... A jornada foi grande e altamente exitosa. Parabéns. Valeu a pena. Valeu a pena. Ao Pepe, ao Paulo pela condução do trabalho. A gente ganhou muito no trabalho de vocês. Então, trate de descansar amanhã. Uma boa semana para você, para a comunidade aí que nos acompanha. E até semana que vem, aqui na Paraíba, Pernambuco, na Confederação do Equador, 1824. Vamos continuar. Tá bom. Pedro, valeu, gente. Paz e bem, paz e bem. Paz e bem. Um abraço para todo mundo.